Você já reparou como os lugares mais simples, às vezes, são os que mais nos transformam? Não são as grandes aventuras, não são os momentos épicos que mudam a gente. É o cotidiano, é o trabalho repetitivo, é acordar todo dia e fazer a mesma coisa sem nenhuma glória, sem nenhum aplauso. A fazenda de Ketchel é exatamente isso. É o lugar mais comum do mundo. E é exatamente por isso que é revolucionário para alguém como Thorfinn. Ele passou a vida inteira em campos de batalha, onde cada dia era uma questão de vida ou morte, onde cada decisão tinha peso de sangue. E, de repente, ele está plantando trigo. Plantando trigo, cara. A coisa mais básica, mais fundamental da civilização humana. Não tem nada de glamouroso em plantar trigo. Não tem nada de heróico. É só você, a terra e o tempo passando devagar. É só você aprendendo que existe outra forma de existir no mundo que não seja através da violência. E o mais interessante é que ele não escolheu estar lá. Ele foi vendido como escravo. Mas às vezes a vida nos força a ir exatamente onde precisamos estar, mesmo que a gente não entenda na hora. Às vezes a gente precisa ter todas as opções tiradas para finalmente descobrir quem a gente é quando não pode mais fugir de si mesmo. Olha só a beleza dessa situação. O homem que foi treinado desde criança para ser uma máquina de matar está aprendendo a cultivar vida. Literalmente, ele está colocando sementes na terra e esperando elas crescerem. Ele está cuidando de algo que não pode ser apressado, que não pode ser forçado, que precisa do seu tempo natural para se desenvolver. E não é exatamente isso que ele precisava aprender sobre si mesmo? Que a cura não pode ser apressada? Que se tornar humano de novo é um processo que demora, que precisa de cuidado, que precisa de paciência? Einar é fundamental nessa história, porque ele mostra para o Thorfinn e para a gente que é possível ter passado por tragédias imensas e ainda assim escolher a vida. Einar perdeu a família inteira, foi escravizado, perdeu literalmente tudo. Mas ele ainda acredita que pode ter uma fazenda própria, ainda acredita que pode construir algo bom no mundo. E ele não é ingênuo, ele sabe que o mundo é cruel, ele sabe que a vida é injusta. Mas ele escolhe acreditar que isso não significa que ele precisa ser cruel também. Ele escolhe acreditar que pode ser diferente. Essa é a lição mais difícil de aprender, que você pode ter sido machucado pelo mundo e ainda assim escolher não machucar de volta. Que você pode ter sido tratado como animal e ainda assim escolher ser humano. Que você pode ter perdido tudo e ainda assim escolher reconstruir. Mas olha que interessante, eles não estão tentando esquecer o passado, eles não estão fingindo que nada aconteceu. Eles estão integrando o que viveram com quem escolheram ser. O Thorfinn não esquece que foi um guerreiro. O Einar não esquece que perdeu a família. Eles só escolhem que isso não vai mais definir quem eles são. Sabe aquele momento quando você olha no espelho e percebe que virou outra pessoa? Não de um dia para o outro, mas devagar, como água que corrói pedra. É assim que eu me sinto sempre que penso no Thorfinn. E é assim que você provavelmente se sente quando para pensar em quantas versões de si mesmo já deixou pelo caminho. Eu estava aqui pensando, porque é isso que a gente faz nas madrugadas, né? Pensa em tudo o que não deveria. E me lembrei de quando era criança e acreditava que crescer era só ficar mais alto e aprender a dirigir. Que ingenuidade linda! Ninguém me avisou que crescer era acordar um dia e perceber que a pessoa que você era simplesmente não existe mais. Thorfinn passou 10 anos da vida dele caçando Askeladd. 10 anos! Você já parou para pensar quanto tempo é isso?
É mais tempo do que você levou para terminar a escola. É mais tempo do que a maioria dos relacionamentos dura. É tempo suficiente para a pessoa se formar médica, para a árvore crescer, para a criança virar adolescente. E ele passou todo esse tempo sendo consumido pelo ódio, moldado pela violência, respirando vingança. E aí, quando finalmente chega a hora da revanche, quando ele tá cara a cara com o homem que destruiu a família, ele descobre que não consegue mais sentir nada, absolutamente nada, como se tivesse gastado tanto tempo odiando que esqueceu como fazer qualquer outra coisa. Como se a raiva tivesse sido tão parte dele que quando ela foi embora, levou junto pedaços essenciais de quem ele era. Isso me lembra muito daquelas pessoas que vivem anos e anos esperando o momento certo para ser feliz. Quando eu me formar, quando eu arrumar um emprego melhor, quando eu encontrar alguém, quando eu tiver dinheiro suficiente. E aí, quando finalmente chegam lá, percebem que não sabem mais o que é ser feliz, que passaram tanto tempo adiando a própria vida que esqueceram como viver. O Thorfinn não é só um viking perdido numa fazenda. Ele é eu, ele é você, ele é todo mundo que já se pegou olhando para o próprio reflexo e perguntando: quem é essa pessoa? E o que ela fez comigo? A diferença é que ele teve coragem de parar, de verdade, de largar a espada e admitir que não sabia mais quem era sem ela. E olha que ironia, o cara que foi considerado um dos maiores guerreiros da sua geração só conseguiu encontrar a si mesmo quando parou de lutar. Tem uma cena que me marca muito. Thorfinn está trabalhando na fazenda, fazendo o trabalho mais básico e humilde que existe, e alguém pergunta se ele não sente saudade da antiga vida. Ele responde algo como: eu não sinto saudade de ser alguém que eu não reconheço mais. Cara, isso é profundo demais. Quantas vezes você já sentiu saudade de uma versão sua que no fundo você sabe que não era realmente você? Quantas vezes você já achou que precisava voltar a ser aquela pessoa que na verdade era só você fingindo ser forte o suficiente para aguentar um insuportável? A verdade é que a gente romantiza muito o sofrimento. A gente acha que sofrer nos torna mais interessantes, mais profundos, mais reais. Mas o Thorfinn nos mostra que tem um ponto que o sofrimento para de te construir e começa a te destruir. Tem um ponto em que você precisa escolher entre continuar sendo definido pela sua dor ou começar a se definir pela sua cura. E é assustador perceber que às vezes a cura dói mais que o ferimento, porque o ferimento, por mais que machucasse, pelo menos era familiar. A cura é território desconhecido. A cura é aceitar que você pode ser alguém diferente, alguém que você nem conhece ainda. O Thorfinn dormiu por um mês inteiro depois de tudo. Um mês. Como se o corpo dele tivesse finalmente permitido que ele parasse. Como se 20 anos de tensão, de estar sempre alerta, sempre pronto para a luta, tivessem desabado de uma vez. E quando ele acordou, cara, quando ele acordou, ele era outra pessoa. Não melhor ou pior, só diferente. Mais real, talvez. Mais humano, definitivamente. E aqui está o primeiro grande aprendizado. Não é sobre vencer. Nunca foi. A vida não é uma competição onde você precisa derrotar todo mundo para provar seu valor. A vida é sobre continuar. É sobre acordar todo dia e escolher existir, mesmo que isso pareça impossível. Porque, vamos ser honestos, quantas vezes você já se pegou pensando que precisava ser o melhor em alguma coisa para ser digno de amor? Quantas vezes você já achou que precisava conquistar o mundo para conquistar a si mesmo? Quantas vezes você já confundiu força com dureza, coragem com insensibilidade? O Thorfinn nos ensina que a verdadeira força está em admitir que você não sabe de nada, que você não tem todas as respostas, que você pode ter estado errado sobre quem você pensava que era, e que tudo bem, que isso não te torna fraco, isso te torna humano. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje, que não tem problema nenhum em não saber quem você é, que não tem problema nenhum em estar perdido, que não tem problema nenhum em largar aquela versão de si mesmo que todo mundo espera que você seja e descobrir quem você realmente é embaixo de todas essas expectativas. Aqui está a verdade mais difícil de aceitar. O mundo não vai parar de ser cruel enquanto você se cura. As pessoas não vão parar de ser violentas enquanto você encontra a paz. O caos não vai pausar enquanto você aprende a viver. E é exatamente isso que torna a jornada do Thorfinn tão corajosa. Porque ele não está se curando no mundo ideal, ele está se curando no mundo que continua sendo o mesmo lugar brutal de sempre. Ele está escolhendo plantar flores enquanto tudo ao redor dele ainda está pegando fogo. O Thorfinn volta para o mundo real, saindo da fazenda protegida, e descobre que nada mudou. Os vikings ainda são violentos, a escravidão ainda existe, as pessoas ainda resolvem conflitos matando umas às outras.
O mundo continua sendo o mesmo inferno que sempre foi. A diferença é que agora ele é diferente. E essa é a lição mais importante. Você não muda o mundo mudando o mundo. Você muda o mundo mudando a si mesmo. Mas calma. Antes que você pense que isso é mais uma dessas filosofias de autoajuda simplistas, deixa eu te contar o que realmente acontece quando Thorfinn decide viver pelos seus novos princípios num mundo que não mudou nada. Ele apanha, muito. Ele é humilhado. Ele é testado de todas as formas possíveis. Pessoas tentam provocá-lo, machucá-lo, tirar vantagem da sua recusa em usar violência. E ele aguenta. Não porque é fraco, mas porque é forte o suficiente para não reagir. E isso é sobre você também. Porque quando você decide ser diferente, quando você decide quebrar padrões, quando você decide não mais perpetuar ciclos de dor, o mundo vai te testar. As pessoas vão achar que você ficou fraco, vão tentar te provocar, vão tentar te fazer voltar a ser quem você era antes. E você vai ter que escolher, todo dia, quem você quer ser. Não uma vez, não numa grande decisão heróica, mas todo dia, em pequenas situações, quando ninguém está olhando, quando seria mais fácil voltar aos velhos hábitos. Tem uma cena que me emociona profundamente. O Thorfinn está sendo espancado por um cara que quer que ele lute de volta. O cara tá gritando, tá frustrado, tá tentando despertar o velho Thorfinn. E ele só fica lá, sangrando, e diz: "Eu não tenho inimigos." Cara, isso é revolução. Isso é rebelião. Isso é a coisa mais radical que você pode fazer num mundo violento. Se recusar a ter inimigos. Não é passividade, não é fraqueza. É uma força diferente. É a força de quem entendeu que você não derrota o mal sendo mal. Que você não cura feridas causando mais feridas. Que você não constrói paz fazendo guerra. E olha que interessante. Quando Thorfinn para de reagir com violência, quando ele para de dar para o mundo exatamente o que o mundo espera dele, algo muda. Não no mundo inteiro, mas nas pessoas ao redor dele. Elas param, elas pensam, elas começam a questionar os próprios comportamentos. Porque violência gera violência, mas paz também gera paz. Bondade gera bondade. Não sempre, não imediatamente, mas eventualmente. Como ondas num lago. E aí vem a parte mais difícil. O Thorfinn decide que vai criar o seu Vinland, não como um sonho distante, mas como uma realidade concreta. Ele junta pessoas que pensam como ele e decide construir um pedaço de mundo onde as coisas funcionam diferente. E isso é sobre você também. Porque chega um momento na vida em que não basta mais só não ser parte do problema, você precisa começar a ser parte da solução. Você precisa parar de só criticar como o mundo é e começar a construir como o mundo pode ser. Mas aqui está o detalhe. O Vinland do Thorfinn não é perfeito. As pessoas que vão com ele não são perfeitas. Elas brigam, elas discordam, elas cometem erros. Porque utopia não é um lugar onde não existe conflito. Utopia é um lugar onde existe uma forma diferente de lidar com conflito. E isso é libertador, cara. Porque você não precisa ser perfeito para começar a fazer diferença. Você não precisa ter todas as respostas para começar a fazer as perguntas certas. Você não precisa ser um santo para começar a ser um pouquinho melhor. O Thorfinn ensina que mudança real não é sobre grandes gestos heróicos. É sobre persistência. É sobre continuar plantando sementes, mesmo quando você não vai ver a colheita. É sobre construir pontes, mesmo quando você não sabe se alguém vai atravessar. E talvez seja isso que você está procurando no fundo. Não a vitória final, não a solução definitiva, não um momento em que tudo vai fazer sentido, mas a coragem de continuar plantando, mesmo quando o mundo parece estar pegando fogo ao seu redor. O Thorfinn nos ensina que heroísmo real não é sobre ser invencível. É sobre ser vulnerável e continuar tentando. É sobre falhar e se levantar. É sobre ser machucado e escolher não machucar de volta. E isso é sobre você também. Você que está ouvindo isso agora, se perguntando se vale a pena continuar sendo gentil num mundo cruel. Se vale a pena continuar acreditando em bondade quando tudo ao redor parece provar o contrário. Se vale a pena continuar plantando quando tudo que você vê é a destruição. A resposta é sim, sempre sim, porque cada pequena escolha de ser diferente é uma vitória. Cada momento em que você escolhe a paz ao invés da guerra é uma revolução. Cada vez que você quebra um ciclo de dor, é uma forma de salvar o mundo.
O Thorfinn não salvou o mundo. Ele nem salvou a si mesmo completamente. Ele ainda carrega suas feridas. Ainda convive com seus fantasmas. Ainda luta todo dia para ser a pessoa que escolheu ser. Mas ele provou que é possível. Que é possível quebrar ciclos. Que é possível escolher a paz num mundo em guerra. Que é possível plantar árvores num mundo em chamas. E se ele conseguiu, se um homem que passou 20 anos matando conseguiu se tornar um homem que se dedica a salvar vidas, então você também consegue. Você também pode ser diferente. Você também pode quebrar padrões. Você também pode escolher continuar ao invés de só sobreviver. Porque viver não é sobre vencer. Viver é sobre continuar. E continuar, às vezes, é a coisa mais corajosa que você pode fazer. Tem uma cena em Vinland Saga que me assombra. Thorfinn está tentando dormir na fazenda e de repente ele vê todos os homens que ele matou. Não como flashbacks, não como memórias distantes, mas como presenças reais, vivas, acusadoras. Eles estão ali, olhando para ele, perguntando por que ele tirou a vida deles. E eu fico pensando, quantos fantasmas você carrega no peito? Quantas pessoas você machucou? Quantas palavras você disse que não pode mais desfazer? Quantas escolhas você fez que ainda te assombram nas madrugadas? A diferença é que os fantasmas do Thorfinn são literais. Ele realmente matou essas pessoas. Ele realmente tirou vidas. Mas os nossos fantasmas são igualmente reais, igualmente persistentes. São as vezes que escolhemos o silêncio quando devíamos ter falado. São as vezes que escolhemos a crueldade quando podíamos ter escolhido a compaixão. São as vezes que escolhemos o medo quando deveríamos ter escolhido o amor. O que me destrói nessa cena é que os fantasmas não estão ali para atormentar o Thorfinn. Eles estão ali para ser vistos, para ser reconhecidos, para ser lembrados como pessoas reais que tinham vidas reais, sonhos reais, pessoas que os amavam. E isso é sobre você também. Porque a gente vive numa cultura que nos ensina a esquecer, a seguir em frente, a não ficar remoendo o passado. Mas tem uma diferença entre processar e esquecer. Tem uma diferença entre curar e ignorar. Thorfinn não consegue mais ignorar o peso das próprias ações. Ele não consegue mais fingir que o que ele fez não importa. Ele não consegue mais se esconder atrás de justificativas sobre guerra, sobre sobrevivência, sobre necessidade. E aí ele faz algo que parece impossível. Ele pede desculpas. Não para pessoas que estão vivas para ouvir, mas para os fantasmas, para a memória delas, para a dignidade delas. Ele reconhece que cada vida que ele tirou era uma vida inteira, com valor, com significado. E isso é sobre você também. Porque a gente vive numa cultura que nos ensina a esquecer, a seguir em frente, a não ficar remoendo o passado. Mas tem uma diferença entre processar e esquecer. Tem uma diferença entre curar e ignorar. Thorfinn não consegue mais ignorar o peso das próprias ações. Ele não consegue mais fingir que o que ele fez não importa. Ele não consegue mais se esconder atrás de justificativas sobre guerra, sobre sobrevivência, sobre necessidade. E aí ele faz algo que parece impossível. Ele pede desculpas. Não para pessoas que estão vivas para ouvir, mas para os fantasmas, para a memória delas, para a dignidade delas. Ele reconhece que cada vida que ele tirou era uma vida completa, com valor, com significado. E isso é sobre você também. Porque a gente vive numa cultura que nos ensina a esquecer, a seguir em frente, a não ficar remoendo o passado. Mas tem uma diferença entre processar e esquecer. Tem uma diferença entre curar e ignorar. Thorfinn aprende a diferença. Ele para de se punir pelo que fez e começa a se responsabilizar pelo que vai fazer. Ele para de usar a culpa como desculpa para continuar sendo violento. Eu já sou uma pessoa ruim mesmo. E começa a responsabilidade como motivação para ser diferente. E olha que interessante, os fantasmas não estão pedindo vingança, eles não estão pedindo punição, eles estão pedindo reconhecimento, eles estão pedindo para ser lembrados como pessoas reais, que importavam. E isso me ensina muito sobre perdão. Não o perdão barato, superficial, que finge que nada aconteceu, mas o perdão profundo, que reconhece completamente o que aconteceu e ainda assim escolhe não ficar preso nisso. Os fantasmas do Thorfinn ensinam que você pode carregar o peso das suas ações sem ser esmagado por elas, que você pode reconhecer completamente o mal que fez sem se definir por ele, que você pode usar a sua dor como combustível para fazer o bem. E talvez seja isso que você precisa na sua vida agora. A coragem de olhar de frente para os seus próprios fantasmas, a coragem de reconhecer o impacto real das suas ações,
a coragem de usar a sua culpa como combustível para a mudança real. Porque no final das contas é isso que separa as pessoas que crescem das pessoas que ficam presas. A capacidade de transformar dor em propósito. A capacidade de usar o que te quebrou como material para se reconstruir melhor. Tem uma pergunta que me persegue desde que terminei Vinland Saga. É possível construir um mundo sem violência? Ou será que a gente está condenado a repetir os mesmos ciclos de ódio e vingança até o fim dos tempos? Thorfinn começa a sonhar com o Vinland. Não o Vinland real, histórico, cheio de conflitos e dificuldades, mas o Vinland da imaginação dele. Um lugar onde não precisa ter espadas, onde não precisa ter guerras, onde as pessoas podem simplesmente viver. E eu fico pensando, será que ele é ingênuo? Será que é possível mesmo imaginar um mundo assim? Ou será que a gente precisa desses sonhos impossíveis para não desistir completamente da humanidade? Porque olha só, Thorfinn conhece a natureza humana melhor que ninguém. Ele viu que as pessoas são capazes de fazer umas com as outras. Ele participou disso. Ele foi isso. Ele sabe que o ser humano tem uma capacidade infinita para a crueldade, para a violência, para a destruição. E mesmo assim, ele escolhe sonhar com algo diferente. Isso me lembra uma conversa que tive com um amigo meu que trabalha com menores infratores. Ele me contou que tem moleque de 14 anos que já viu mais violência do que eu vou ver na vida inteira. Meninos que cresceram achando que a única forma de ser respeitado é sendo temido, que aprenderam que o mundo é dividido entre quem mata e quem morre. E aí esse meu amigo chega lá e fala, e se não fosse assim? E se existisse outra forma? A maioria ri dele, chama de ingênuo, fala que ele não entende como o mundo funciona. Mas alguns param para ouvir. E é por esses alguns que vale a pena continuar sonhando. O sonho de Vinland não é sobre negar a realidade. É sobre se recusar a aceitar que a realidade atual é a única possível. É sobre ter coragem de imaginar que as coisas podem ser diferentes mesmo quando toda a evidência aponta para o contrário. E talvez seja isso que você precisa na sua vida agora. A coragem de sonhar com uma versão diferente de si mesmo. A coragem de imaginar que você pode ser alguém que não machuca, mesmo que tenha sido machucado. Que você pode ser alguém que constrói, mesmo que tenha visto tudo ser destruído ao seu redor. O Thorfinn não está tentando mudar o mundo inteiro. Ele está tentando criar um pedacinho de mundo onde as regras são diferentes. Um lugar onde as pessoas não precisam viver com medo umas das outras. Um lugar onde é possível ser vulnerável sem ser fraco. E isso é revolucionário, cara. Porque a gente vive numa sociedade que nos ensina que mostrar fraqueza é perigoso, que confiar nas pessoas é ingenuidade, que o mundo é uma competição onde só os mais fortes sobrevivem. E se não fosse assim? E se existisse outra forma? O Thorfinn não está sendo ingênuo, ele está sendo estratégico. Ele entendeu que não adianta tentar mudar um mundo lutando contra ele, que não adianta tentar criar paz através da guerra, que não adianta tentar curar feridas causando mais feridas. E aí ele faz algo que parece simples, mas é revolucionário. Ele para de reagir. Ele para de responder violência com violência. Ele para de deixar que o comportamento dos outros determine o seu próprio comportamento. Isso me lembra muito do conceito de resposta versus reação, que eu aprendi na terapia. Reação é automática, é instintiva, é deixar que o ambiente controle suas ações. Resposta é consciente, é escolhida. É você decidindo como quer se comportar independente do que está acontecendo ao seu redor. E é isso que o Thorfinn faz. Ele para de reagir ao mundo e começa a responder a ele. Ele para de deixar que as circunstâncias definam quem ele é e começa a definir quem ele quer ser apesar das circunstâncias. O sonho de Vinland não é sobre fugir da realidade. É sobre criar uma realidade alternativa. É sobre provar que é possível viver de forma diferente. É sobre plantar uma semente de esperança num mundo que parece ter esquecido que ela existe. E talvez seja isso que você precisa fazer na sua vida. Criar o seu próprio Vinland. Não um lugar físico, mas um jeito de ser no mundo. Um jeito de tratar as pessoas que é diferente do como você foi tratado. Um jeito de resolver conflitos que não envolve destruir o outro. Porque no final das contas é isso que vai mudar o mundo. Não grandes gestos heróicos, mas pequenas escolhas diárias de ser diferente, de quebrar padrões, de se recusar a perpetuar ciclos de dor. O Thorfinn entendeu que não existe vitória real quando todo mundo perde, que não existe paz real quando ela é conquistada através da guerra, que não existe cura real quando ela é construída em cima da ferida de outra pessoa.
E essa é a lição mais difícil de aprender. Que às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é desistir de vencer. É escolher a paz ao invés da vitória. É escolher a cura ao invés da vingança. Porque viver não é sobre vencer. Viver é sobre continuar. É sobre escolher todo dia ser um pouquinho melhor do que o mundo espera que você seja.